noite a todos. Boa noite. Sejamos nós, mais uma vez, bem-vindos a essa casa de oração, onde que nos recebe com muito carinho, com muito acolhimento, Eu falo, digo e repito, eu cito essa casa aqui como exemplo dessas pessoas que nos recebem com esse sorriso, com essa cara boa. É tão bom e a gente está tão necessitado disso. E eu fico vendo muitas das vezes, em muitos locais que a gente vai, essa grande necessidade de acolhimento, Tem uma aniversariante ali, já vai falar parabéns para ela, E já disse, vou repetir, que as energias boas de todos vocês se concentrem nela e que a paz e o amor de Jesus esteja sempre no seu coração. Viu? Então, hoje, só, gente, recapitulando, uma coisa que eu venho batendo na tecla antes da gente começar, para a gente enfatizar a importância de vocês estarem aqui, de terem tido a iniciativa, seja ela qual for, de sair de casa e procurar uma casa de oração. Muitos de vocês, muitos de nós, vêm nessas casas de oração, de orações, em busca de um acalento, em busca de um alívio para uma dor física, para uma dor da alma, uma dor psicológica, seja ela qual for. Eu digo que a gente não vai ao médico pedir para ficar doente, Chega lá, doutor, não, eu estou bem, queria que o senhor me desse um remédio para ficar doente. Ninguém faz isso, Então, quando a gente vem, raramente a gente se propõe a vir só por vir, para se doar. Mal sabemos nós que estamos aqui, o quanto bem estamos fazendo. O quanto essas casas de orações existem trabalhadores espirituais trabalhando e que precisam muito da nossa energia animalizada. Portanto, muitos de nós, quase na totalidade, estamos aqui mais doando do que recebendo. Que a gente entenda isso e que a gente se proponha a isso. Quantos irmãos nossos estão ligados a nós agora, participando como nós aqui, através do nosso aparelho. Mais uma vez, então, sejamos nós muito bem-vindos a essa noite. Tá bom? E essa noite nós vamos falar sobre o Natal. Mais precisamente, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus. Dia 25 de dezembro se comemora o quê, gente? Oi? Nascimento de Jesus? Todos concordam? Bom, uma coisa é certa. A única certeza, uma das certezas que nós temos. Ele não nasceu dia 25 de dezembro. Não mesmo. Segundo historiadores, e não há a mínima possibilidade pela história e pelos relatos, documentos e tudo o que se remonta sobre o nascimento de Jesus, a estrela e todo o clima, uma coisa se sabe que ele não nasceu em dezembro, isso aí é praticamente certeza. A ciência muda, mas uma das coisas que eles têm praticamente e cravam a certeza é de que ele não nasceu em dezembro. Estima-se, e a mais provável, a mais provável data que ele tenha nascido, o mês que ele tenha nascido, é em abril. Quase que se pode cravar com certeza, abril ou março. Mas antigamente se comemorava dia 1º de abril o nascimento de Jesus, que é a data mais provável que ele tenha nascido. No mundo, não é só no Brasil, é o Dia Mundial da Mentira. Não ficava antagônico, Mas Cristo nasceu primeiro do que a comemoração do Dia da Mentira, concorda? O Dia da Mentira veio depois. Mas aí, um papa resolveu, falou assim, rapaz, esse trem está meio esquisito, não, vai ter que dar um jeito nesse trem, vai ter que mudar a data de nascimento de Jesus. Jesus não pode nascer dia 1º, não. Primeiro, que eles precisavam encaixar
uma data já comemorativa do calendário grego, das festividades que era o solstístico, né? E que era o fim, né, desse ciclo, que se iniciava uma colheita, e eles tinham essa festa, dia 25 de dezembro, e já tinha essa festa. Aí Constantino, com o Papa, falou assim, o jeito é nós mudar esse nascimento desse Jesus, né? Vamos mudar para 25 de dezembro. E ninguém podia contestar. Chegou e falou, olha, nasceu dia 25 de dezembro, acabou assim, é mesmo? Nasceu 25 de dezembro, pronto, acabou. Né? E ninguém podia se contestar sobre o nascimento dele, sendo dia 25 de dezembro. E se institucionalizou e se perpetua. Até hoje se comemora o nascimento dele, 25 de dezembro. E aí vocês podem dizer o seguinte, então já que eu descobri que ele nasceu 25 de dezembro, então eu vou comemorar o Natal. Vamos uma outra visão. Esse sistema solar nosso, segundo alguns relatos da ciência, também por entendimento da ciência que pode se mudar, esse planetinha nosso é resultado de uma explosão, muitos chamam de Big Bang, né? O resultado de uma explosão saiu vários fragmentos. E um deles, e todos eles vão girando, vão ficando redondo, né? E ele surgiu um sol de quinta grandeza e um planetinho. Aquele ali vai formar um planeta. E um carinha chegou e falou assim, esse é meu, esse é o que tomo conta, chamado Jesus Cristo. E ele disse assim, esse é meu, eu vou tomar conta. Esse nós vamos povoá-lo, nós vamos trabalhá-lo para que haja ali evolução de espíritos, independentemente se você acredita ou não. Desde o primeira erupção, desde a primeira o ser, né, unicelular, que também tem-se várias vertentes. A que a gente mais aceita é da panspermia, que o planeta estava aqui, começou a vir de outros planetas, asteroides caindo com bactérias, com seres, esses seres foram trabalhando, ali se juntando, formando, até chegar aonde que nós vemos hoje e que nós estamos hoje. Breve história da criação do planeta. Mas quem estava lá? Jesus. Criador, espírito crístico, um dos espíritos crísticos que participou da criação do planeta. Por que você está falando isso? Dá para imaginar de um espírito dessa grandeza, dessa estirpe, estar preocupado com o dia que ele nasceu? Com a data de nascimento dele? Se ele nasceu dia 1º de abril, se ele nasceu dia 25. Mas nós, enquanto seres encarnados, temos uma grande, imensa necessidade de estabelecermos datas. Nós precisamos mudar de ano, nós precisamos estabelecer horário no relógio, nós precisamos estabelecer regras, condutas, principalmente datas. E essa explanação todinha que eu fiz para a gente chegar num ponto em que o que significa o Natal, o nascimento de Jesus. Sendo ele dia 1º de abril, sendo ele julho, agosto, setembro. Vocês já observaram, já pararam para observar o quanto esse espírito está presente nessa festividade? Quem de vocês aqui já ligou para um ao outro? Pode levantar a mão. Onde nós vamos passar o Natal? Quem? Eu escutei ele agora mesmo, e eu como um fofoqueiro. Não, sim, não é fofoqueiro, gente. É porque a gente escuta, você entendeu? Assim, às vezes você estica o pescoço para escutar, a pessoa falando assim, eu no Natal, fulano vai para tal lugar, eu fico em casa quietinho, porque eu não vou contar quem que é, não.
eu não quero atrapalhar ninguém, porque eu fico lá em casa. Então, direito dela. Mas não quer dizer que ela acabou de dizer, o fulano vai para tal lugar. E nós estamos nos esquecendo de uma coisa chamada confraternização. Valor humano. Quando você se reúne, e você pode escutar, e nós vamos escutar várias palavras, várias pessoas falando, mas a gente reúne numa comilança. Graças a Deus. Que bom. Ô fulano, o que você vai levar? Eu vou levar um pernil. Eu vou levar um fulano de tal. Ou eu vou levar isso, outro eu vou levar aquilo outro. Junta-se e pelo menos um sorriso ali sai. Já imaginou isso? Em tamanha grandeza que é isso, nós não estamos dando conta disso. Nós estamos, aí você pode falar, e aí vem os pessimistas, adoro, né? Eu adoro os pessimistas. O Natal é uma data comercial, que beleza. E eu falo, que bom. E falar isso pra mim, tá em calça aí, encrenca, né? Mas vocês espíritas é engraçado, né? Vocês no Natal, vocês saem reunindo cesta básica, né? Nos outros meses eles tomam conta, porque pelo menos no Natal, graças a Deus a gente reúne. Olha que maravilha. É juntando de um lado, é juntando do outro, e muitas famílias passam o Natal comendo melhor. Graças a Deus. Que maravilha isso. De Oficina da Alegria, nós vamos fazer 35 anos agora, né? De Natal Solidário, nós vamos fazer 30. E todo ano, eu sou um otimista. Eu sempre sou otimista. E quando as pessoas vêm me falar isso, eu falo, meu sonho é que janeiro a gente desperte. Fevereiro a gente desperte. Março a gente desperte. Que maravilha se conseguíssemos mais tempo. Já tem uns 5 anos que a gente já está conseguindo, além dos brinquedos do Natal, já material escolar. Olha que maravilha. As pessoas já estão se sensibilizando. Vocês vão receber? Sim. Despertando em mais pessoas a necessidade também do janeiro ter alguma coisa. Já estamos evoluindo. 30 anos, já estamos demais da conta. E é um prazer imenso fazer isso. Eu digo que é um dos grandes prazeres da minha vida. Eu tenho histórias, mas histórias de que nós passamos no Natal, cada uma mais absurda, mais surreal que a outra. Tem uma delas que me marcou demais, chuva. O bonito aqui vestido de Papai Noel, não sei porquê, que logo eu estou em Papai Noel, biotipo, né? Tem que ficar pondo enchimento, esses trem, né? Mas beleza, Papai Noel aqui, nessa época ainda subia em cima de um caminhão. Agora eu subo, só não desço, mas eu, né? E eu, de cima do caminhão, vesti Papai Noel, a barba já estava aqui, molhadinho. E nós entregando brinquedo em cima desse caminhão. E eu vi lá longe, era aqui no Dom Abel, não sei se era Dom Abel, ainda era muito, quase não tinha tantas casas assim. E vi uma senhora correndo. E eu peguei 2 brinquedos, não sabia o que era, e pulei desse caminhão e fui de encontro com ela, porque nós não podíamos parar, porque dava tumulto. A gente ainda não tinha a expertise de criar uma organização. Hoje nós temos tenda, temos pessoas que trabalham com a gente para organizar filas, para segurar os pais, porque quem dá mais trabalho é os pais, né? Os pais falando assim, não pega esse não, que esse é feio, menino, eu vou querer, que não, esse é feio. Você tem que ver tanto os pais dão trabalho, mas é deles, né? E eu pulei desse caminhão. E ela vinha correndo, escorregando, o pequenininho no braço e a pequena sendo arrastada. De vez em quando ela caía e ela não parava. E eu entreguei, cheguei, e ela, Papai Noel, e a pequenininha, Papai Noel, Papai Noel, e Papai Noel com a barba aqui, pegava a barba caía. E ela, a pequenininha, pegou um brinquedo, para ela era indiferente.
Mas a pequenininha pegou uma Barbie. Vocês já viram a Barbie do... Hoje está até mais bonitinha, mas na época a Barbie do 1,99, o cabelo dela só tinha na metade aqui. Eu juro pra vocês, se vocês pentear, tinha que separar no meio. Se você fizer assim, tinha que... É assustadora. Os olhos dela eram assim, ó. Os pés dela eram compridos, assim, não tinha sapato que servia no pé daquela. Vocês lembram? Tá todo mundo lembrando dessa Barbie. Não, mas era mais feio que arrastar a mãe no caco de vidro. Mas pensa num trem feio. E ela pegou aquela Barbie. Eu nunca esqueço isso. Ela disse assim, é pra mim, tio? É. E a mãe dela chegou para mim e falou assim, me desculpa, mas não dou conta. A mãe dela falou para mim assim, moço, hoje eu prometi para mim mesmo que meus filhos não ficariam sem presente. E eu ia roubar. Mas eu ia dar um presente para eles. E eu quero te agradecer, o que não me agradece, pelo amor de Deus, não me agradece. E a pequenininha me dava um abraço e respondia, obrigado, tio. Aquela boneca horrorosa, era como se o Rodrigo tivesse ganhado uma Ferrari, sabe? O Rodrigo ganhando a Ferrari, assim. Era aquela boneca para ela. O caminhão longe e eu andando, sabe que caminhão? Ela foi embora e eu chorando. Mas uma sensação, gente, é indescritível. Por isso é que eu emociono. Porque é uma sensação daquela mãozinha te abraçando. E você entender que aquele gesto que você fez a diferença para alguém. Que aquela mãe te disse assim que ia roubar e aquela noite ela não roubou. Você está entendendo? De um gesto de desespero, um gesto de dizer assim, meus filhos hoje não vão ficar sem brinquedo, um presente, porque eu vou arrumar um jeito. Então, são atitudes assim que eu me remeto lá no nascimento de Jesus. O que ele queria dizer e o que essa data simboliza para nós. O que essa data mexe conosco. Quando vocês forem brincar esse ano de amizade secreta, porque todo mundo brinca de amizade secreta, né? Eu vi esses dias e agora cada hora que passa tem um nome diferente. Eu achei demais. Amigolate. Olha. Eu disse, que diabo é isso, gente? Amigo secreto de chocolate. Adorei esses dias. Eu vi uma amiga havaiana. Como que funciona isso? Vocês viram a amiga havaiana? Viram não? Você compra uma havaiana e dá presente uma havaiana. Quem você vai receber? Lógico! Eu disse, gente, por que você não vai lá e compra a havaiana de vocês? Na verdade, você não compra do seu bolso. Porque nós vamos ganhar aquela, você vai dizer, a Simone vai falar assim, ó, nossa, eu dei uma de 98,60 e ganhei uma de 34,85. Eu vi o preço dessa, sabe, até os centavos. Mas o grande lance, gente, não é o ganhar o havaiana. O grande lance é, meu amigo é o gesto de se abraçar, o gesto de confraternizar, o gesto de se encontrar. Esse é o espírito do Natal, que muitos de nós não estamos entendendo. Quantas pessoas não se encontram durante o ano? E chega no Natal e diz, vamos nos reunir. Tem gente ali que já está pensando, esse ano eu vou. Já mudou de ideia, a carinha dela está assim, eu vou. Né? Mas, vamos lá no Evangelho, onde que ele diz assim, como que se reconhece o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita se reconhece por aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. E se reúne tudinho naquilo, no espírito de Natal. Natal, nascer, renascer. Aquele espírito de encontrarmos, de rirmos pelo menos uma vez. De muitas das vezes hoje eu encontrar com alguém que eu não sei se o ano que vem ele estará na mesa de Natal. Portanto,
O espírito do Natal está nos convidando para olhar a vida com outro prisma, com outro olhar. Não do olhar de dizer assim, nossa, mas você está falando que muita gente encontra, eu já vi muita gente brigando no Natal. Olha, o que essa criatura está olhando? Você está olhando para o lado de que tem gente que briga no Natal. Por que não olhar do lado de pessoas que se encontram? Por que eu tenho que permanecer nesse loop de coisas ruins? Olha que interessante. Espírito de Natal. Nós tivemos um acidente terrível que já está aí há 2 semanas. Há 2 semanas, em que um jovem perde a vida na Avenida Goiás, bate um carro, bate a moto, um carro avança o pare e as vísceras dele, né, são no asfalto. Quem viu isso daqui, gente? Hã? Não, nem ficou nem sabendo? Que planeta que a senhora está? Nem ficou sabendo desse acidente? Você sabe o que mais me espanta? A senhora que não ficou sabendo? A senhora não viu nem comentário? Um jovem numa moto, um cara avança o pare, bate nele, joga ele do outro lado, uma carreta vem e passa por cima. No máximo 15 minutos depois do acidente, estavam em todas as redes sociais os pedaços dele espalhados no asfalto. Cabeça e cara narrando. Ó, isso aqui é o cérebro. Olha aqui as tripas. Não, chamar a ambulância, tem pessoas que chamam. Mas o que mais me chama a atenção é que fiquei sabendo, até mesmo porque é enteado de um grande amigo meu, que a mãe viu e disse assim, tem duas motos igual o meu filho, eu vou ligar para ele. Quando ela liga, alguém atende, era o sargento da polícia, e ela diz assim, que bom que não era você, meu filho. Aí o sargento fala, eu preciso falar com a senhora. Vocês imaginam a mãe vendo essa cena. E aí, gente, nós precisamos pontuar algumas coisas. Nós, na nossa condição de seres que estamos aqui para vencer as nossas más tendências, ainda vamos demorar muito para não espalharmos isso. Nós ainda vamos espalhar. Raros, alguns não espalham, alguns nem abrem, mas a grande maioria abre e ainda espalha. Mas o que eu quero chegar aqui não é isso, porque nós não estamos aqui para ser santos e nem pregar a santidade. Mas a grande pergunta que eu faço, levante a mão quem viu o acidente e quem ficou sabendo no mesmo dia. Quem fez uma oração para a pessoa que morreu, para o menino, fez. Para o cara que matou, não, né? Para o cara da carreta, fez. Para a mãe, para a família e para os familiares do cara que avançou o pai. Você sabe por quê? Porque nós, ainda além de tudo, nós ainda julgamos. Esse cara avançou o pai, ele tinha que acontecer isso. Nós sabemos o veredicto, porque eu nunca vi tanto perito em toda a minha vida que eles já traçaram até a velocidade da moto. As pessoas já tinham, em pouquíssimo tempo, né? Já tinham os peritos que traçou a velocidade da moto. Mas ninguém de nós, ela disse que fez uma oração para o que morreu. Eu não conheço o cara que avançou o pare, mas acredito que ele não amanheceu e disse assim, hoje eu vou matar alguém. Não acredito que não. Hoje até de tarde, eu tiro a vida de uma pessoa. E esse renascimento, além de tudo que eu disse, passa muito por isso. Passa muito pela nossa responsabilidade de ter empatia
pelo nosso semelhante. Vocês imaginam o remorso dessa pessoa? Vocês imaginam o que passa na cabeça dele quando ele pensa assim: eu tirei a vida de um jovem de 24 anos, noivo, com uma carreira brilhante pela frente. Vocês estão entendendo o que Jesus nos chama a sermos diferentes? O que o verdadeiro Espírito Natal deve também despertar em nós? O quanto nós ainda precisamos entender essa citação do Evangelho, vencer as minhas más tendências, ao invés de julgar, fazer uma oração. Olha o convite. Olha o que nós estamos sendo convidados. E aí eu sei que está no nosso horário, mas como hoje é o último dia, eu estou nem aí. E é eu que mando hoje. Se eu quiser falar aqui até meia-noite. Mas eu tive um presente nesse Natal. Fazendo uma pesquisa sobre o nascimento de Jesus, eu vi uma citação na internet falando sobre o pensamento de Chico Xavier sobre o nascimento de Jesus. E aí eu vi uma coisa embaixo, o cara dizendo assim: Chico era tão humilde que ele não queria que tomasse para ele essa citação. Eu achei ela muito bonita. E aí, lá o cara estava dizendo: essa citação vem de um livro. E eu fui pesquisar o livro. E o livro tem um PDF. Eu vou deixar o nome para vocês. É uma pérola. O livro chama Em Torno do Mestre, do Espírito Vinícius. Eu vou ler um pedacinho para vocês. Perguntemos a Paulo que dia que Jesus nasceu. E ele nos dirá: foi na estrada de Damasco, quando eu, tão intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Lembrando que ele mandou matar e matou muitos que acreditavam em Jesus. E depois dessa transformação, foi um dos maiores disseminadores do cristianismo que já pisou nessa face da terra. Indaguemos a Madalena, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos informará: Jesus nasceu em Betânia, certa vez que sua voz ungida da pureza de santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, a qual até então eu jamais sonhara. Vá, filho. Senhor, eu sou uma pecadora. Você não vai me julgar? E ele pergunta: os que te julgaram, não estão aqui os que te julgaram? Ela: não. Então eu não sou ninguém para te julgar. Vá e não peques mais. Se perguntarmos a Pedro aonde que Jesus nasceu, e ele pronunciará: Jesus nasceu no átrio do pátio de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça, proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Ele ainda vai lembrar que o negou por 3 vezes. Se perguntarmos a João Evangelista, o que ele sabe sobre o Natal de Messias, e ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Quando Cristo disse, ele fala Cristo, o batismo, para eles, eu tiro o homem com pecado e o transformo em homem sem pecado. Se eu não tenho pecado. E ele diz: meu filho, a lei diz, para me batizar, me batiza. Digamos a Zaqueu, publicano,
E eis o testemunho dele. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde Jesus passava. Contentando-me ao ver de longe, eis que ele, amorável e bom, acena-me e diz: Zaqueu, desce, importa-me que hoje contigo, naquele dia, entrou a salvação em meu lar. Se perguntarmos a Tomé, o incrédulo, onde nasceu o mestre, e ele por certo retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, gente, se perguntarmos para Dimas, que quase ninguém sabe quem que é, mas o ladrão que estava do lado direito de Cristo, perguntando para ele quando que Jesus nasceu, e ele responderá: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, e me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo sentiu em mim e eu nele. Se nos perguntarem agora quando Jesus nasceu, a resposta fica muito clara. Ele nasce e renasce todos os dias em que eu me proponho a vencer as minhas más tendências. Todos os dias em que eu me cobrar de algo errado que eu já fiz. Todos os dias que eu refizer algo que me cobrou, que minha consciência me cobrou. Todos os dias que eu chegar numa vaga que tiver escrito proibido estacionar, e eu não pare ali, mesmo que seja um pouquinho. Que eu não pare em cima de uma faixa de pedestre, mesmo que seja para deixar alguém. Que eu não pare em uma vaga de deficiente, que eu deixe uma pessoa mais velha passar na frente da minha fila no caixa. Que eu olhe para minha família e brinca de amigo secreto e sorrio junto com eles. Quando eu comer na ceia de Natal, que eu lembre que agora, naquele exato momento no mundo, tem um irmão meu andando de um lado para o outro sem saber. Não comeu ontem, não comeu aquele dia, provavelmente, talvez não comerá no outro dia. E que se despertar em mim a vontade de comprar 1 quilo de feijão, 1 quilo de feijão, e se eu puder doar 1 quilo, 2 ou mais, e deixar lá para uma instituição de caridade, e pensar que aquele feijão, que aquele arroz, que o macarrão que seja, vai alimentar melhor uma família. E se eu comprar um brinquedo de 20 reais, mesmo que seja abaixo, o cabelo todo desgamatado, mas que uma criança vai olhar e dizer assim: é para mim, tio? Esse é o espírito de Natal. Esse é o espírito que deve renascer a cada dia nas vidas. Feliz Natal para todos. Muito obrigado.